Olá, queridos irmãos, seja boa paz do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Miguel Oliveira e estou passando aqui para fazer um pronunciamento a todos vocês. Esse final de semana eu vou pensar, refletir, como já estou refletindo, sobre algumas críticas, claro que todas construtivas, e parar para pensar um pouco sobre algumas coisas a respeito do meu ministério e algumas ações. Quero vos informar que segunda-feira à noite lanço aqui um pronunciamento oficial sobre a minha posição devidamente a outras coisas relacionadas a esse alerta que estou fazendo hoje. O que está acontecendo com o missionário mirim Miguel Oliveira? Com apenas 14 anos, Miguel Oliveira conquistou milhões nas redes sociais com suas mensagens inflamadas, supostas curas e promessas de fé. Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? Mas essa mesma visibilidade se tornou motivo de polêmica. E agora, de proibição. Por decisão do Conselho Tutelar, Miguel está oficialmente proibido de pregar, viajar e até de usar as redes sociais. Segundo o pastor Márcio Silva, da Igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético, a decisão foi acatada com tristeza, mas por proteção à imagem do jovem. O motivo? Ameaças nas redes sociais. Internautas revoltados chegaram a chamar Miguel de anticristo e acusá-lo de manipular a fé de fiéis com falsas curas e revelações sem base bíblica. Um dos episódios mais criticados foi quando Miguel rasgou supostos laudos médicos no altar. Você tá entendendo? Para aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar, mas tem um anjo baixando na tua frente dizendo: eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. E Deus tá dizendo assim: corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você. Vai lá, quem pode levantar a mão? Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Voltei, novos argumentos, novas indagações, com mais um vídeo para o canal. Não vou sentar na cadeira que está aqui do lado, tá? Não vou sentar no momento, eu prefiro ficar em pé. Porque o que eu vou relatar mais uma vez é algo que, cara, é uma coisa séria. Não tem como não falar deste momento, do que está acontecendo agora no Brasil, que a bola da vez agora é o profeteirozinho mirim Miguezinho, que já está acreditando que tudo isso que está acontecendo, que ele foi impedido pelo Conselho Tutelar, né, que é responsável pela segurança da criança e do adolescente, de pregar por tempo indeterminado. Todas as agendas do Miguel não vão ser realizadas. Deixando claro, tá tendo muita fake news aí na internet dizendo Miguel vai estar em tal cidade. Inclusive, tem uma fake news aí aqui na minha região dizendo que Miguezinho vai estar, acho que a partir do dia 5, em Jequié, Bahia. Mentira. Mentira, você que é crente, que é fã da mentira, fã do mentirosozinho, porque é assim, o Brasil é assim, o cara começa a mentir, começa a fazer fama, já tem fã. Muitos fãs da mentira. E já é provado que ele realmente é sensacionalistazinho, muito inteligente, mas a inteligência dele está sendo contra o que é a realidade. Infelizmente, né? É um menino que podia até se especializar na área de comunicação, porque ele é muito inteligente para isso, e quem sabe até posteriormente ser contratado por uma emissora de televisão para fazer um programa, quem sabe até de um podcast ou alguma coisa, e ganhar um dinheiro mais sadio, mais honesto. Mas infelizmente a desgraça chamada religião atingiu a mente da criança, que vem também da família, e acaba que o menino, o adolescente, entrou nessa e achou gostoso, achou saboroso, né?
porque começou a ganhar muito dinheiro. Agendas, cachês, que é o que acontece hoje do lado gospel, que é uma impregnação no Brasil e uma podridão e uma sujeira no Brasil. Então, a bola da vez é ele até então. E ele agora está acreditando, né? Acreditando que ele vai voltar com mais força. Que isso que está acontecendo é uma permissão de Deus para que ele se prepare mais. E já chegou o meu conhecimento aí que ele está falando em bastidores, porque ele não pode postar nem vídeos falando de pregações, nem nada, porque o Conselho Tutelar foi rigoroso e eu parabenizo por isso. E ele já está aí nos bastidores dizendo que ele está fazendo como aconteceu com o apóstolo Paulo, que foi recolhido um tempo, mas depois voltou com mais força. Então imagina como este menino vai voltar. Que assim que ele completar uma idade suficiente aí que ele possa se responsabilizar pelos seus atos, aí ele volta. Ele volta, que isso não é uma prisão. E o que o Conselho Tutelar fez a respeito do Miguel é uma precaução e uma segurança a ele próprio. Inclusive, voltar às escolas para assistir aulas presenciais. Que isso, segundo informações, ele não estava fazendo. As aulas que ele estava tendo eram aulas online e ninguém nem tem certeza disso. Então, olha o perigo que a religião faz na mente. Nós temos um Brasil que tem hoje milhares e milhares de crianças envolvidas em religião, sendo usadas para trazer dinheiro para vertentes religiosas, lideranças religiosas. Porque é muito mais fácil acreditar numa criança. Porque a religião no Brasil já está caindo por terra, se você não sabe. Sistema religioso já está caindo por terra. Não é a fé. Dificilmente uma pessoa brasileira, desde a infância, com lavagem cerebral, tanto do catolicismo quanto do protestantismo, vai se livrar de uma religião e de uma crença. Mas financiar religioso é outra coisa. Financiar líder charlatão é outra coisa. Financiar vigarista e picareta é outra coisa. E que mais o Brasil tem feito? E todos esses líderes famosos que estão aí, que têm vertentes famosas, são picaretas e vigaristas. E deveriam estar presos. Presos sem fiança. Em uma cela, somente eles ali naquela cela. Tá? Para ver se de fato existe algum anjo, alguma coisa que realmente protege, algum Deus que protege. Porque não tem. Então o Brasil é impregnado com essa bandidagem religiosa, entre aspas, falo com exceções. E o menino já estava entrando em um nível muito perigoso, cara. Muito perigoso. E ele já estava ali em início de cometer crimes. Questão de rasgar papéis de pessoas, em questão de exames de câncer ou outra coisa. É o que se propaga aí na internet. Eu não tenho tanta certeza para afirmar isso, mas eu vi muitas matérias assim. Isso é um perigo, isso é um crime. Jamais uma pessoa pode usar de curandeirismo, tá? De curandeirismo para dizer que alguém foi curado ou curada antes de passar por um exame médico de responsabilidade da medicina. Ninguém deve deixar um tratamento que foi orientado pelos médicos por conta de achar que teve uma fé, um milagre em que mudou a situação. É mentira. Não há nenhuma prova em nenhum lugar do mundo de um milagre que de fato aconteceu. Tudo é bizarrice religiosa. Não existe nenhuma prova, principalmente vindo da área da ciência. A ciência, principalmente da medicina, que alguma pessoa recebeu uma cura instantânea e tem que dizer isso e tem que ser propagado o mundo inteiro. É mentira. É mentira. Nenhum médico, nenhum especialista da medicina de responsabilidade vai falar isso e vai afirmar isso, porque ele vai colocar o seu diploma em jogo, tá? Ele vai colocar. E ele pode ser excluído da medicina se ele propagar uma suposta cura espiritual de alguém que não tenha comprovação de outros médicos.
Então nenhum médico vai fazer isso. Nenhum até hoje fez isso. E os que falam besteiróis, aquela coisa toda, falam por falar, mas não tem como provar. Então, nenhuma pessoa que está passando por tratamentos médicos, nenhuma pessoa deve deixar o seu tratamento. Deixando bem claro, nenhuma pessoa que precisa tomar vacina tem que deixar de tomar vacina. Fica por conta de seu Santiago da mentira, de seu Macedo da mentira, de seu Malacheia da mentira, de seu Agenor dos truques da mentira, IRR da mentira. Para com isso. Esses caras deveriam estar presos. Falando para vocês, isso é uma opinião minha. É uma opinião minha. Eu não tenho nada contra o ser humano fora de qualquer coisa, de qualquer sistema religioso. Eu sei que eles têm os compromissos deles, têm a índole deles fora da religião. Mas não é só eles não. Tem outros aí, uns mais novos, né? Uns caras até malhados, um bom porte físico, uma boa aparência, como o senhor Leonardo Salles, que deveria tomar vergonha na cara. Tem lá o Bruno Leonardo, que deveria também tomar muita vergonha na cara de usar o misticismo. Quer ajudar? Ajude de uma forma natural as pessoas, não usando misticismo, mentira. Então, infelizmente, o Brasil é isso. O Brasil tem entrado para este lado e tem sido muito prejudicial há muito tempo. Logo, um país desse, cara, que é um país riquíssimo. Eu estava assistindo uma matéria sobre a especialidade e o valor do Brasil para o mundo em questão de solo, em questão de água, em questão de minério. Um dos países mais férteis em água potável do mundo e também em minérios. Esse país já era para ser país de primeiro mundo há muito tempo. Mas infelizmente, enquanto existir isso que vocês estão vendo aí, o Brasil não vai para lugar nenhum. O que impregnou o Brasil, que atrasou o Brasil, que fez o Brasil virar essa desgraça que infelizmente existe, incluindo religiosidade e politicagem, tá? Tudo junto. O que fez o Brasil atrasar e continuar atrasado justamente é essa questão de enganação mental. As pessoas não querem entender que a vida é isso. Que mesmo que acreditem, que tenha fé, que tenha a sua religião, a sua vida é em pensamento religioso, mas não precisa financiar charlatão. Não precisa financiar charlatão. As pessoas estão financiando charlatães, enchendo. Cara, quando eu vejo um palco religioso, que é um cassino gospel, lotado de pessoas expostas a um emocionalismo e um sentimentalismo, e gritando e chorando por conta de uma lenda, de uma coisa que não se tem certeza, eu fico triste quando eu vejo isso. Cara, quando o Valdemijo ele faz uma reunião e ele viaja pelo Brasil, é perigoso, cara. E é muito prejudicial. Eu fico triste porque são muitas pessoas. Aí ele começa a alisar a cabeça de trouxa, né? Alisador de cabeça de trouxa, que é o que ele sabe fazer. E os trouxas ficam ali para ele alisar a cabeça. Agora eu pergunto, quem é que está cometendo o erro maior? Quem é que está sendo mais enganado? Ele ganha dinheiro com isso. Outra coisa, todo e qualquer pastor, o líder religioso, o apóstolo, o bispo, a puta que pariu, o missionário que for, que se intitula assim, começa a falar certas coisas e mentir. E a gente está vendo a mentira na cara dos caras. A gente está observando e detectando a mentira. Estão com o livro, mentindo com o livro, dizendo que é um livro da verdade e é mentiroso. Um cara desse é um ateu de má intenção. Ele é um ateu. Todos esses pastores são ateus de má intenção. Claro que eu aqui sou um ateu diferente, porque eu falo de racionalidade de vida. Não estou aqui por dinheiro. E pelo país religioso que é esse, se eu estivesse aqui por dinheiro, achando que eu estou aqui por dinheiro, defendendo racionalidade em questão de descrença em divindade, eu seria um burro se eu tivesse por dinheiro. Porque eu não vou ficar rico com isso. Eu não vou ficar. Mas eu estou aqui pelo prazer de falar uma verdade que as pessoas não querem ouvir. E que precisam ouvir. Eu estou aqui para falar uma verdade que é dura, é amarga, mas é uma verdade. Nem que poucas pessoas consigam absorver. Não importa. Mas as pessoas que vão absorver o que eu estou falando são pessoas mentalmente selecionadas.
são aquelas que dizem assim: com certeza o Antônio Galvão não está aqui por dinheiro, porque senão ele estaria em outro patamar. Onde é que esse Miguel, de 14 anos, tem mais inteligência do que o Antônio Galvão, com 53 anos de idade, que foi pastor, que conhece tudo isso? Cara, eu estaria muito mais famoso do que ele. Essa Vitória Souza, mentirosinha, que também já chegou a uma idade de... já casou, né? Se não me falha a memória. Esse Bruno Leonardo, esse outro aí, o Leonardo Sali. Onde é que esses caras são mais inteligentes do que o Antônio Galvão? Onde é que esses caras são mais inteligentes do que o Jason Ferrer? Do que o Antônio Miranda e o Sabino? A única coisa que eles são é espertalhões, tá? Eles querem falar as besteiras porque eles sabem que isso não existe. São ateus, na sua maioria, ateus mal intencionados, que estão ali para extorquir dinheiro de pessoas. Isso é uma opinião, gente. Não é uma afirmação, é uma opinião minha. É uma crítica a uma ideia que é insana. É uma ideia que é prejudicial ao país. E quando eu vejo um país tão fértil e um povo tão fechado mentalmente, voltado a uma fantasia, uma lenda, isso preocupa. Por que preocupa? Porque este país não era para estar no patamar que está. Este país era para ser um dos primeiros do ranking há mais de 10, 15 anos. Mas não é, infelizmente. Porque se você sai na rua entrevistando todas as pessoas, você vai encontrar uma minoria que não consegue ter crença, que não tem crença em besteirão. Então tá aí, este Miguezinho, na verdade, é um espelho. Eu já venho falando de tudo que tem acontecido. Mas por enquanto ele está cancelado. Não adianta, só se, né, com certeza alguns advogados aí místicos devem entrar em ação alguma coisa. Não pode pedir o menino, quem sabe daqui a 30, 40, 50 dias. Porque a lei do Brasil, ela tem realmente falhas, deixando claro. Às vezes, né, eles conseguem filtrar ali para fazer ele voltar a pregar os besteiróis dele, né? Eu penso assim, quem sabe eles podem chegar lá e tentar fazer o menino voltar a pregar e não usar desses besteiróis, dessas línguas estranhas mentirosas e fazer pessoas rasgarem exames, essas coisas aí, porque isso aí eles podem impedir e o menino voltar novamente para ganhar dinheiro, para falar mentira e as pessoas acreditarem. Mas o certo é que a Justiça do Brasil, o Conselho Tutelar, principalmente, e o Ministério Público, né, devem tomar providências a outras crianças que estão sendo expostas nas redes sociais. Estão sendo expostas em púlpitos. Não é só o Miguel. Tem crianças muito menores do que o Miguel. Já mostrei aqui que eu tenho dó dessas crianças, o futuro dessas crianças. Eles pegam, colocam um paletó e uma gravatazinha. E um paletózinho, um terno numa criança dessa. E a criança está em cima da tribuna falando mentira, cara, coisa que não pode provar. E isso é muito sério. A criança deveria estar na escola. A criança deveria estar usando da sua infância, brincando, sendo protegida pelos pais e não sendo expostas. Agora o que eu fico mais indignado é que, olha só, as plataformas, elas não aceitam que uma criança faça um cadastro para fazer um canal. Não aceitam. As crianças têm que crescerem e chegar à idade de 18 anos. Então quem é que está por trás disso tudo? São pais, são pessoas mafiosas. Essas pessoas que deveriam ser responsabilizadas. E como é que uma criança tem uma página no Instagram para falar besteira? Para estar exposta? Como é que uma criança tem um canal no YouTube para falar? A não ser quando é um canal infantil, né? Que os pais estão ali. Como tem vários canais infantis que são bem famosos, brincando, as crianças brincando, mostrando desenhos e usando de uma coisa infantil, aí tudo bem, né? Aí tudo bem, que é o lado kid, né? É o lado infantil. Mas quando pega uma criança e coloca para fazer a função de um adulto dentro de uma religião ou de qualquer outra coisa, cara, quando a pessoa coloca uma criança de frente a uma tela para usar de misticismo, falar de coisas que só adultos que têm que falar isso com responsabilidade, é a mesma coisa de usar uma criança para fazer propaganda política, ou não é? Usar uma criança para usar de sensacionalismo a favor de um candidato é a mesma coisa.
Botar uma criança com um livro na mão, falando besteirol, falando besteira religiosa é a mesma coisa. Então que a Justiça do Brasil, que o Conselho Tutelar, o mais rápido possível, tomem providência sobre todas essas crianças expostas para este lado. Então a criança tem que estar ali sendo monitorada pelos próprios pais, pela própria justiça, para ver se elas estão estudando e sendo realmente protegidas. Então o que acontece aqui no Brasil sobre este menino e outros que estão por aí é uma coisa que tem que ser observada com muito carinho e com muita atenção, porque está sendo perigoso para a geração. Porque eu tenho um neto e a minha geração, ela vai continuar. E eu me preocupo com isso. Eu me preocupo com isso, o que será dele no futuro e de outros da minha família e de outras famílias também. Porque eu não sou egoísta, eu não só observo só o meu lado, não. O que será dessas crianças no futuro? Empolgando crianças em religião. Se todas essas crianças se incentivarem em religião, em canais do youtuber, para pregar religiosidade mentirosa, né? Porque é uma mentira, porque não se tem prova. Instagram, TikTok, Quai. E aí, como fica o futuro acadêmico dessas crianças? Para a sua própria segurança e o seu conhecimento. A pessoa, se todas as crianças fossem igual o Miguel, fossem igual outros que eu já mostrei aqui, dentro de igreja, falando besteira, como seria? Seria o final da infância. A infância não ia existir mais. Que as crianças teriam que se comportar como adultos, sendo que são crianças. Então isso é um roubo à infância brasileira. Isso é um furto à infância brasileira. Vê, observe isso. E o que eu estou falando aqui não é para ofender ninguém, mas sim para fazer as pessoas pensarem. Não é para difamar ninguém, não estou aqui para isso. Mas aqueles que merecem ser criticados vão ser criticados. Picaretas, vigaristas, eles merecem ser criticados porque eles estão ricos usando a fé alheia e as pessoas indoutas que não têm um conhecimento. Então fico por aqui, mais um vídeo. O que eu quero dizer para vocês é que este canal é um canal para fazer vocês pensarem. Se vocês não querem pensar, viva no besterol, viva na mentira. Agora tem um montão aí de pessoas aí defendendo o Miguel. Não, Miguel precisa voltar. Não pode pedir o ministério do menino, mas não lembra que o menino tá mentindo em cima da tribuna. Provado, falando que ele foi mudo, em que ele nasceu surdo, em que ele é isso. Mentira, tudo mentira. Os pais não podem provar isso. Tudo mentira. E fazendo pessoas de trouxa em cima de tribuna, porque essas pessoas são trouxas porque querem, né? O Miguel não tem nem culpa, dizendo que essas pessoas são curadas, e mentira. E isso pode ser muito perigoso. Então, eu parabenizo o Conselho Tutelar de ter tomado esta providência, que possa manter, né, o que eles se responsabilizaram sobre o Miguel. Porque o que vai ter de advogado aí religioso aí, que quer ganhar em cima, advogado religioso, tem um monte de advogado aí que é até pastor, né? Advogado, pastor e advogado ao mesmo tempo, pastor, tudo, que vão com tudo, né, para o Conselho Tutelar, para tentar liberar de novo o menino. Porque sabe que o menino é o quê? Uma isca, um atrativo para fazer eles enricarem ilicitamente, infelizmente. Agora, que o Conselho Tutelar possa manter sua postura. É isso que eu peço. A única coisa que eu peço. E não só observar este lado do Miguel, mas de outras crianças que estão sendo usadas aí na internet como mercadorias para fazer pessoas adultas ganharem dinheiro. Que essas crianças não sabem o que estão pregando. Não conhecem o livro, não conhecem religiões, não conhecem cristianismo. Para com isso, é Deus que está usando. Mentira! Se Deus usasse uma criança de fato, fosse verdade que Deus, tivesse interesse de usar uma criança, o momento desse Deus usar uma criança seria na hora que a criança estava prestes a ser violentada, ou violada por um bandido, por um marmanjo. Aí Deus incorporava na criança, daria a força de sanção e não deixaria a criança ser violada e violentada. Mas se isso não acontece, então não tem Deus nenhum. Então é uma mentira. Então não acredite nisso não. Eu fico por aqui, mas eu volto, novos argumentos e novas indagações, com mais um vídeo para o canal. Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado deste conteúdo, porque é de alerta total. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.